Imagine isso. Você vai até a farmácia, compra um suplemento que promete energia, força e até memória mais afiada, mas sem perceber, pode estar colocando sua saúde em grande risco. O problema é que depois dos 60 anos, o corpo já não reage da mesma forma que antes. E aquele suplemento que parecia inofensivo pode se transformar em um verdadeiro inimigo silencioso. Hoje eu vou revelar qual é esse suplemento, por que tantos médicos alertam contra ele e o que pode acontecer se você continuar tomando sem saber dos perigos. E atenção, não é um produto raro ou difícil de encontrar. Pelo contrário, milhões de pessoas acima dos 60 consomem todos os dias, acreditando que estão cuidando da saúde. Mas os estudos recentes mostram que ele pode estar por trás de problemas sérios como pressão alta, dificuldades no coração, enfraquecimento dos ossos e até aumento do risco de demência. Fique comigo até o final, porque além do alerta, eu vou te contar quais suplementos realmente valem a pena depois dos 60 e que podem trazer benefícios de verdade. E eu já adianto, o que você vai descobrir aqui pode mudar a forma como você enxerga sua prateleira de vitaminas e comprimidos em casa. Quero compartilhar com você a história de seu Antônio, um homem de 67 anos que sempre foi ativo e trabalhador. Ele morava em uma pequena cidade, ajudava os vizinhos, cuidava da horta e adorava caminhar pelas manhãs. Quem olhava para ele dizia: "Esse aí ainda tem energia de sobra." Mas como acontece com muitas pessoas depois dos 60, começaram a surgir alguns sinais de cansaço, dificuldades para dormir e lapsos de memória. Nada muito grave, mas que incomodava. Um dia, conversando com amigos, ele ouviu falar de um suplemento muito popular, vendido em qualquer farmácia, que prometia exatamente aquilo que ele queria: mais disposição, mais energia e até mais clareza mental. A embalagem era bonita, cheia de frases chamativas como "revitalize sua vida" e "retome sua juventude". Era como se fosse a solução mágica para o envelhecimento. Animado, seu Antônio comprou o pote e começou a tomar todos os dias. Nas primeiras semanas, ficou encantado. Ele dizia para a esposa: "Parece que tenho 10 anos a menos. Estou acordando mais cedo, não sinto tanto sono e até minhas caminhadas ficaram mais fáceis." A família ficou feliz. Afinal, quem não gostaria de ver o pai e o avô tão disposto de novo? Mas ninguém imaginava o que estava acontecendo por dentro. Pouco a pouco, o corpo dele começou a dar sinais de que algo estava errado. Primeiro foram as palpitações no coração. Depois, dores de cabeça cada vez mais fortes, que ele tentava disfarçar com analgésicos comuns. Em alguns dias, sua pressão arterial subia tanto que ele precisava se deitar para não desmaiar. Mesmo assim, seu Antônio acreditava que era só coisa da idade e continuava tomando o suplemento, achando que ele era a solução para se manter jovem. Foi só quando precisou ser levado ao hospital, após um episódio de tontura súbita e falta de ar, que a família entendeu a gravidade da situação. Os exames mostraram que aquele suplemento, em vez de ajudar, estava sobrecarregando o coração e desregulando todo o organismo. O médico explicou que esse tipo de produto pode até parecer inofensivo, mas em pessoas acima dos 60 anos, ele pode alterar a pressão, aumentar o risco de arritmia, prejudicar os rins e até mexer com o funcionamento do cérebro. O choque foi grande. Afinal, como algo que se compra livremente, sem receita, poderia causar tamanha confusão no corpo de um idoso? A história de seu Antônio não é única. Muitos idosos tomam suplementos por conta própria, sem orientação, acreditando que estão cuidando da saúde, mas acabam criando novos problemas. É como se alguém quisesse apagar um pequeno incêndio em casa jogando gasolina em cima das chamas. A intenção era boa, mas o resultado é desastroso. Esse caso serve de alerta para todos nós. Nem sempre aquilo que parece saudável realmente é. E depois dos 60 anos, quando o corpo fica mais sensível, os riscos aumentam ainda mais. Agora que você já conhece a história de seu Antônio, chegou o momento de revelar o suplemento que gera tanta polêmica entre médicos e especialistas. Estamos falando de algo muito comum, que parece inofensivo. Suplementos de cafeína e energéticos em cápsulas, vendidos com rótulos de energia natural, foco ou memória ativa. Muita gente nem percebe, mas a base desses produtos é a mesma substância encontrada no café, nos energéticos
e até em alguns chás, só que em doses concentradas. E aqui está o problema. Depois dos 60 anos, o corpo não processa a cafeína da mesma forma que antes. O fígado e os rins ficam mais lentos, o coração mais sensível e o cérebro mais vulnerável. Então, aquela cápsula que promete disposição pode acabar causando: primeiro, pressão alta descontrolada. A cafeína estimula o sistema nervoso e aumenta a frequência cardíaca. Em jovens, o corpo até aguenta, mas em idosos, isso pode disparar crises de hipertensão, que elevam o risco de acidente vascular cerebral e infarto. Segundo, risco de arritmias. O coração acima dos 60 já não tem a mesma força elétrica de antes. A cafeína em excesso pode provocar batimentos irregulares, palpitações e, em alguns casos, até desmaios. Terceiro, insônia e confusão mental. Muitos idosos têm dificuldade para dormir e o suplemento só piora. Sem descanso adequado, a mente fica mais lenta, aumenta o risco de quedas e pode até acelerar processos de degeneração cognitiva, como demência e Alzheimer. Quarto, problemas no estômago e intestino. A cafeína também aumenta a acidez estomacal, podendo provocar azia, gastrite e desconfortos digestivos. Em pessoas mais velhas, que já podem ter fragilidade intestinal, isso é ainda mais prejudicial. Quinto, sobrecarga nos rins e fígado. Esses órgãos são responsáveis por filtrar toxinas e metabolizar substâncias. Depois dos 60, eles já funcionam mais devagar. Ao jogar doses concentradas de cafeína todos os dias, o corpo vai acumulando esforço, o que pode levar a complicações a longo prazo. Agora talvez você esteja se perguntando: mas então todo suplemento é ruim? Eu não posso mais tomar nada depois dos 60? E a resposta é: não é bem assim. O problema não é o suplemento em si, mas sim a forma como ele é usado, a dose e a condição de cada organismo. O que os médicos mais alertam é que nenhum suplemento deve ser tomado sem orientação. É como um remédio. Pode ajudar, mas também pode causar efeitos colaterais sérios. Outro ponto importante é que a indústria de suplementos nem sempre mostra o quadro completo. Muitas embalagens escondem informações sobre a quantidade real de cafeína ou associam outras substâncias que potencializam seus efeitos. Isso faz com que o consumidor acredite que está comprando algo natural, quando na verdade está ingerindo doses que o corpo não consegue lidar. Além disso, existe uma falsa sensação de segurança. Por estar em farmácias e até supermercados, as pessoas acreditam que esses produtos são seguros para todos. Mas não é assim. Cada organismo reage de um jeito, e quanto mais idade, maior a vulnerabilidade. Os médicos reforçam que, se a ideia é ter mais energia, há alternativas muito mais seguras: ajustar a alimentação, hidratar-se bem, manter uma rotina de sono equilibrada e incluir pequenas caminhadas ou exercícios leves. Esses hábitos, ao contrário de uma cápsula, não oferecem riscos ocultos. Portanto, a grande lição é clara: suplemento não substitui estilo de vida saudável. E depois dos 60, qualquer decisão sobre pílulas, cápsulas e vitaminas precisa passar pelo crivo de um profissional de saúde. Até agora você entendeu que esses suplementos energéticos em cápsulas, ricos em cafeína, podem ser perigosos. Mas a pergunta mais importante é: o que realmente acontece se você continuar tomando? A verdade é que as consequências não aparecem de um dia para o outro. Elas se acumulam em silêncio, como uma bomba relógio. Muitos idosos relatam que, no começo, se sentem bem, mais acordados, mais dispostos, até mais animados para sair de casa. Mas, por trás dessa energia extra, o corpo está sendo sobrecarregado. E quando os sintomas aparecem, muitas vezes já é tarde demais. Entre os riscos imediatos temos crises de pressão alta que podem resultar em acidente vascular cerebral, arritmias repentinas, que podem levar a desmaios e até parada cardíaca, e insônia crônica, que enfraquece o sistema imunológico e acelera o envelhecimento do cérebro. A médio prazo, o corpo também paga caro: problemas renais, danos ao fígado e até declínio cognitivo acelerado. E existem sinais de alerta que você jamais deve ignorar: palpitações fortes no peito, tontura frequente, pressão descontrolada mesmo com remédios, dores de cabeça constantes, dificuldade para dormir, nervosismo
e lapsos de memória fora do comum. Esses sinais são mensagens claras do corpo de que algo está errado, e se forem ignorados, podem levar a consequências sérias, como internações de emergência ou até perda da independência. Muitos idosos têm a tendência de pensar: já cheguei até aqui, um suplemento não vai me fazer mal. Mas é justamente nessa fase que o corpo é mais frágil e precisa de cuidado redobrado. O que pode parecer apenas um desconforto hoje, pode se transformar em um problema grave amanhã. E quando a saúde é perdida, recuperar é muito mais difícil do que prevenir. Por isso, se você tem mais de 60 anos e está tomando esse tipo de suplemento, a hora de agir é agora. Depois de tudo que vimos até aqui, a mensagem é clara. Nem todo suplemento é um aliado da saúde. Muitos deles, especialmente os ricos em cafeína e vendidos como energéticos naturais, podem se transformar em verdadeiras armadilhas depois dos 60 anos. O caso do seu Antônio mostra que uma decisão aparentemente simples, comprar um pote na farmácia sem orientação, pode ter consequências sérias. E, infelizmente, ele não é o único. Agora você pode estar se perguntando: então o que eu posso tomar ou fazer para ter mais energia, sem colocar minha saúde em risco? Aqui vão algumas alternativas seguras. Primeiro, alimentação equilibrada. Mais frutas, verduras, legumes e cereais integrais que dão energia sem riscos. Segundo, exercícios leves como caminhada diária. Terceiro, hidratação ao longo do dia. Quarto, sono de qualidade, respeitando horários. Quinto, suplementos realmente úteis, mas apenas com recomendação médica como vitamina D, cálcio, magnésio, ômega 3 ou vitamina B12. O segredo para envelhecer bem não está em cápsulas milagrosas, mas sim em pequenos hábitos que, somados, transformam a vida. Cada escolha conta. E depois dos 60, escolher certo pode significar mais anos de vida com independência, alegria e qualidade. Se você tem mais de 60 anos, não se deixe enganar por promessas fáceis. Antes de comprar qualquer suplemento, converse com um médico. A sua saúde é o bem mais precioso que você tem. Cuide dela com sabedoria. E se esse vídeo foi útil para você, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal Saúde Renovada. Assim, você ajuda mais pessoas a descobrirem informações importantes e também recebe novos conteúdos sobre saúde e longevidade. No próximo vídeo, vou trazer dicas de suplementos realmente benéficos depois dos 60, que podem fazer diferença na sua energia, memória e até na prevenção de doenças. Não perca!